E aí? Me perdoe, ele não é uma favela apícola. Não é. Não precisa ser desmantelado assim, não. Precisa. E a gente acha, né? A gente acha que é. Onde é que esse povo? A autoria. Eu não gosto nem de olhar, que eu fico tonto, eu quero cair aqui. E a gente acha que é difícil, né, pra gente, né? Difícil é aí. Isso é na Ásia, né? Tem a Apis dorsata, que só dá nesses paredões, tá? Aí as pessoas criam nesses paredões, nas altitudes, né? E a batida é essa aí. Uma laje dessa da escura. E os apicultores mais desenvolvidos criam assim. Olha, enfia os ferros no paredão, bota as colmeias, vai fazer as revisões. Olha aí, a posição. Que coisa linda. Coisa maravilhosa, né? É vontade de criar. O pai deve dar um dinheiro lá. Ah, Essas conversas não pegam a ferro disso aí. Se é um cabalo alguém para ajudar aqui, imagina aí. de instalação de apiário, vocês têm alguma pergunta? Quais são mesmo os pontos principais? Água. Água. Segurança. E a floração, alimentação. Oi. Floração, alimentação. Sombreamento, né? Que vai envolver Pasta pica, chama. Acesso. acesso, Dimensionamento. que forma layouts, que forma filas, que formam, né? E o que mais? Distância de um núcleo para outro. Aí é no dimensionamento, que envolve distância de colmeia, posição de colmeia, né? Se eu não me engano, eu vi pasta pica lá também. E É. pasto a pica. É. Que é o que nós vamos conversar agora. Vocês estão bem? Eu estou para melhor, né? Mas do relógio. Tá cedo. Pois é, rapaz, não é muito cedo, não? Pronto, foi 4h30, agora que é 3h30, dá para esperar um pouco. Eu saía, acenda aí, minha amiga. Isso. Você vai fazer uma coisa, vai engrossar as pernas de se levantar e acender isso aí. Eu vou tirar meu na altura dessa, o cara só acredita porque tá vendo ali. Porque continua seco. Eles têm umas abelhas lá que é só um favo. Aí eles cortam, porque eles também comem crias, eles comem as larvas. Eu ia agora para o Tibete. Tibete, as mulheres é quem trabalha, os homens não. Então tinha 1.400 mulheres, eu tenho um filho. Eu fiz uma palestra online com elas, virtual na realidade, né? Para lá. Eram grandes encontros que os Ayurvedas produzem naquelas montanhas lá E um povo muito animado. Você vendo a apicultura que eles praticam, a minha maior animação era para ir lá e conviver. Na sala da casa, ela com um cambito, cortava assim, aí tirava aquele tijolinho de barro, aí tirava os favinhos, aí botava num prato e distribuía com quem estava presente, na parede da casa. São pobres, vivem com $1,50, né? E são alegres. Eu tinha um professor que era paquistanês e ele tem um abrigo no Paquistão e a Índia, milenar. Ele dizia que se você um dia quiser desacreditar da humanidade, visite a Índia. A Índia é um país de muitos opostos, né? É muita gente. Os milhões de habitantes da Índia, o quebrado é maior do que a população do Brasil. Mas é um dos povos mais solidários do mundo. Tem as castas ricas, que os trens, os primeiros vagões são castelos de luxo, até que os últimos carregam a pobreza.
né? Aquelas castas mais. E o Gustavo Serna, que é um mexicano que esteve por lá, ele disse que nesse trem que ele andava, era dos pobres, um frio, os vidros quebrados, e ele lá com frio, que ele é bem magrinho, ele disse que tinha uma família, um senhor, uma senhora e 3 crianças lá no campo. Tem gente indiana, né? Indiano ele tem uma cor da pele, parece que enterraram e desenterraram para ele viver, né? Que é meio acinzentado, né? Eles, não é o preto, não é o negro, ele é meio pó de café, né? E ele disse que sentado lá, tudo olhando, ele com frio, ele disse que acordou de madrugada uma pessoa botando um cobertor nele, era a família que tirou deles. É bem interessante, é porque eu não pude ir, mas eu ainda vou. Ainda vou e vou ver o que é que a gente pode fazer pela apicultura daquele povo. Porque elas criam, fizeram muitas perguntas. Aí eles mandaram um filme para mim, como é que elas criam. Não tem uma comédia, não tem. É ainda do jeito que acho que o Noé, quando botou algumas abelhas na arca, acho que era daquele jeito. Já viu um ditado que diz que fulano é mais desconfiado do que Noé quando olhou um casal de cupim subindo na arca. É complicado, né? Casal de cupim. A segurança. Aí, pessoal, é o seguinte. Florada pipa. Vocês começaram a me ouvir falar que o nosso problema é proteína, não é energético. Você viu a quantidade de pólen que aquela colmeia que hoje nós pegamos no campo tinha, e vira a quantidade de energético que ela tinha. O problema não é a energia, que só faz mover a gente. É quem gera a condição de ter gelé real que alimenta uma rainha que tem crias. E que essas crias são alimentadas e que geram músculos e que geram a parte adulta dela, que são as proteínas. Se a gente só comesse rapadura e farinha, nós cearenses que já somos baixos, de que tamanho nós seríamos? Porque não é só energia, né? Nós temos o feijão, nós temos carne, nós temos o milho com 10%, né? A gente integral, né? E acaba, a gente tem um potencial genético que nem sempre se desenvolve porque falta a condição do ambiente, né? Entre elas a nutrição. Então o nosso problema de nutrição com a abelha não é a parte energética, é a parte proteica e de alto valor biológico, que é pólen. Concorda? Ou pão de abelha. Sabe a diferença? Eu já disse para vocês? Não? Eu já disse. Disse um pouquinho lá, mas não explicou não. Que ela... Um rouxinol pega uma lagarta, engole. Chega lá no ninho, aqueles filhos delas que abrem o bico, só tem cabeça e boca, né? Abre que dá, se a mãe quiser ela entra, porque o bicho só tem as cabeças. Aquela lagarta que ela regurgita, é mais rica, esse regurgito que ela bota, é mais rico do que a lagarta que ela pegou. Porque essa lagarta está pré-digerida. Entraram enzimas e outras coisas da mãe, que já faz a digestão, enquanto aqueles esfomeados desenvolvem a capacidade de eles mesmos digerirem. A lagarta é uma coisa, o que ela regurgita é outra, com mais valor, entenderam? A abelha pega pólen. Pólen é o gameta masculino das plantas. Ele está lá. Microscópio, mas são milhões de grãos. E a abelha, vem cá. Sentou na frente, é sempre chamado, estica o braço assim. Pode ser o outro de frente para o pessoal. Aí diga, oi pessoal. Oi, pessoal. Opa! A abelha quando pousa numa flor, para néctar, ela para. Para pólen, ela vai Muitos grãos. tirando. E se banha, obrigado,
que é por isso que a polinização existe, é porque nos pelos ela leva muito, e quando pousa na flor feminina, aqueles grãos que são microscópicos caem e fecundam as plantas. Mas ela vai embuluando, e o primeiro par de patas que tira, que tenta embuluar, coloca no segundo par de patas na lateral. Essa pata coloca aqui. E daqui, ela num pequeno voo, ela passa para o terceiro par de patas, numa estrutura de pelos chamada corbícula. É lá onde ficam as pelotinhas nas patas das abelhas. Se ela pousa e ela levanta voo, presta atenção nesse balé. Se puder, filme em câmera lenta e passe depois para vocês verem como é uma coisa incrível. Como é que eu começo aqui, vai para o outro lado e do outro lado eu boto para poder embuluar, empelotar com saliva, que já começa a pré-digerir esse pólen para poder embuluar. Por que o pólen de milho, a abelha pega, não leva tudo? Porque a exina, a carapaça do pólen, é lisa, escorrega, a eficiência de embuluar é menor. Já cada planta tem o seu pólen diferente, com características diferentes. Tá certo? Então ela leva aquela pelota e uma abelha laboratorista tira e coloca no alvéolo. E com a cabeça, ela compacta para expulsar o ar, silando, né? A silagem. E passa mel, e passa produtos das glândulas, e vai compactando. É tanto que uma centrífuga não tira. Você gira, sai o mel, mas o pólen fica na... Só que ali está havendo digestão. Eu tenho pão de abelha, não é mais só pólen. É algo mais rico do que o pólen que ela tirou, porque ele está pré-digerido. Ela vai raspar e vai dar o destino de alimentar larvas ou fabricar gelé real e vice-versa, junto com ela. Entenderam a história? Pronto. É isso que vocês estão vendo aqui. Isso é um pedaço de um favo nosso, né? Uma foto. Olha a diversidade de cores. Isso, cada cor, cada nuance é de uma espécie botânica diferente que tem na natureza. Tá certo? E eu viajava de Limoeiro para Fortaleza, já fazendo faculdade, né? Olhava de um lado ao outro. Pronto, vocês vão para Araripina. De um lado e do outro, vocês vão olhando as matas secas, delas esturricadas. E vem uma pergunta: o que é que essa mata tem que não deixa que esses enxames que existem na natureza, eles se extinguam? Fiquem extintos, né? O que é que tem? Ou tem alguém botando carapa e farelo de soja para essas abelhas nas matas? Não tem. E quando chove, e vem a chuva, vem as enxameações, né? As abelhas aparecem e às vezes muitas. Não é assim? Pronto. Eu digo, o que é que essa mata tem que mantém pelo menos essas abelhas, que elas mesmo em 5 anos de seca seguidos, na época, como é que em 5 anos de seca não se acabou tudo? Né? Eu resolvi tirar isso à prova. Como foi? Eu tinha um apiário instalado, 30 colmeias, há mais de 5 anos, e aí, vem cá, miúdo, vem cá, rapaz. Sim, você mesmo, vem cá. Como é que pode? Acaba no chão, nessa altura ainda fica da minha altura, pai. Como é que pode? É de lascar um negócio desse, né? É humilhante. Hein? Mão para trás. Para o ímpar. Ímpar, já. Você só tem uma mão. Você tem 2 mãos, rapaz. Embora. Para o ímpar. Ímpar agora, para. Vá. 10, 12 e 3, 15. Quero saber quem ganhou, não. Eu queria saber o número. E quando eu fiz isso com um amigo, nós botamos 10 cada um. Deu 20 na época que eu fiz. E aí, partindo desse apiário, eu tracei leste, oeste, norte e sul. Um apiário na Caatinga. E
para oeste. Eu dava 20 passos, foi o que nós sorteamos no Parnaíba. Ao final do 20º passo, eu soltava 2 varinhas de marmeleiro. Eu tinha 4 quadrantes, né? Quando eu soltava, eu tinha 4 quadrantes. A planta que tivesse mais próxima de cada quadrante, eu anotava. Mais 20 passos. 20, de novo. Quais são as plantas mais próximas de cada? Eu podia estar. Se eu soltear as varinhas aqui, a planta aqui. A planta podia ser. Só tinha a doutora lá, que era a planta. Era ela que era anotada. Era a planta que estivesse mais próxima em cada quadrante do centro, né? E eu fiz isso 1.500 metros para leste, oeste, norte e sul. Para eu saber de que é que se compunha a cobertura vegetal da área de influência daquelas colmeias. Entenderam isso? Isso é um método chamado método dos transeptos. É cientificamente aceito no mundo para se descobrir a cobertura vegetal de uma área. Para efeitos de organização, eu dividi em arbóreas, arbustivas, que são árvores, arbustos e herbáceos, que são a vegetação rasteira, as ervas. E o resultado desse levantamento foi esse. Para eu saber quais eram as espécies botânicas que serviam como pasto. Nas arbóreas, 35% da minha área era coberta por jurema preta. Ou seja, das 767 plantas, 435 era de jurema. 35% da cobertura era jurema preta. Nós passamos dentro de uma pequena plantação de cajueiro. 5% estava dentro da influência. Seguido de pau-d'arco, catanduva, pereiro, catingueira, são as arbóreas. Certo? Os arbustos. 20% da minha área era coberta por marmeleiro. Olha, 50% da área era jurema e marmeleiro, que são plantas de sucessão secundária, de áreas que um dia tiraram o que tinha que prestava e que elas vêm primeiro, né? Para tentar restaurar. Tá certo? Seguinte, de mufumbo, velame, capa-bode, pinhão, azedinha, xique-xique, mandacaru, pacheiro, todas essas espécies nesses percentuais. E as herbáceas eram muitas, né? Porque esse levantamento foi feito várias vezes. Você tinha alecrim azul, azedinha, bamburral, beniqué, capim-milhando, barba de bode, flor de urubu, chitirana branca, roxa, miúda, malícia, aquela que você disse, sua mãe morreu, seu pai está doente, bate na folha, ela fecha. Um cidadão que nomeou cientificamente essa planta, acho que ela rasgou, porque ela tem espina. E ele botou o nome científico dela de Mimosa misera. É o nome científico da malícia. Mimosa misera, né? Aqui. Vitirana roxa, vassourinha, estava aqui. Agora isso era o que a área tinha. Do que a área tinha, o que é que as abelhas se apropriavam em cada época do ano. Ok? Eu peguei, sorteei das 30, 10 colmeias, elas não têm número, eu sorteei 10 colmeias. Instalei nelas coletores de pólen. 15 dias antes de eu iniciar a pesquisa, eu tirei a trampa para que elas pudessem se acostumar a entrar por esse alvarado. Quando dava quinta-feira à noite, tardinha noite, eu botava, ia lá no apiário e botava a trampa. A abelha que vem com a pelota de pólen, ao tentar passar por esses furos, ela passa, só que derruba a pelota. Aí cai numa gaveta, ela é filtrada aqui, tem uma tela.
ela cai na gavetinha, certo? Bom, por que eu botava tardinha à noite? Porque as abelhas começam a pastejar antes do romper da aurora. E eu não queria estar às 3 horas da manhã num apiário para botar essa trampa. Então eu botava tardinha à noite, certo? Eu ia para lá na sexta de manhã, fazia o mesmo caminhamento, leste, 20 passos, 20. Quando eu chegava no 20º passo, eu dava uma volta de 360 graus em torno do próprio eixo. A planta que tivesse em florescimento, eu via, tirava uma flor, botava no saquinho, anotava a data, o nome vulgar, se eu conhecesse, né? Para eu levar para o laboratório e preparar uma lâmina para eu conhecer a identidade daquela planta, porque o pólen é diferente em todas as espécies. Eu fiz um laminário de referência, porque eu não tinha de 20 em 20 até 1.500 para lá, 1.500 para cá, para lá e para cá. Eu chegava com uma coleção de fluorescência, né, de flores. Preparava um microscópio que eu conhecia, eu tinha um laminário de referência. As abelhas passaram o dia derrubando o pólen aí dentro. À tardinha, eu via, tirava a gaveta, número da colmeia, data, botava no saquinho, pesava o pólen de cada uma das 10, para eu saber quanto foi coletado naquele dia. Ok? Depois eu misturava esses pólen dessa data, preparava uma lâmina e ao microscópio contava 300 gramas de pólen, que é microscópio, um laminário de referência. Então, se dos 300, 150 vinha da jurema preta, eu podia afirmar que naquela data 50% da dieta proteica dos enxames vinha daquela planta, concorda? Porque foi coletado. Eu fiz isso por 52 sextas-feiras, eu fechei um ano, toda semana. Eu ia e fazia. Aí, em cada mês do ano, eu pude dizer quais eram as espécies botânicas que forneciam proteína para as abelhas na caatinga. Foi minha tese de mestrado. Teve algum mês sem pólen? Não. Foi o que eu disse para ele. Tem uma época que a rainha suspende porque não tem pólen. E é a caatinga que vocês visitaram hoje, ainda é até mais ou menos. Mas não é muito diferente da de vocês, não. É o lugar que eu fiz, é pior do que aquele que nós fomos hoje. Esse apiário não existe hoje, né? E aí vamos ver qual foi o resultado disso. Março, eu pensava que o pinhão só prestava para espantar mal-olhado. Era o principal fornecedor de proteína para as abelhas nesse mês. Quem é que diz que o sertanejo só deixa o pé de pinhão se for no arceiro da cerca, dentro do cercado ele tira. E o pinhão, vocês vão ver que ele continua sendo importante. Nessa época agora, se vocês vierem para cá, antes do sol nascer, a primeira flor que a abelha vai é do pinhão, que muitas vezes não tem mais nem folha, mas tem na pontinha do galho uma flor. Vocês já prestaram atenção nisso? E ela tem pólen. E as abelhas vão de madrugada buscar. Então o pinhão era 44% da dieta proteica dos enxames vinha do pinhão, somado com sabiá. Sabiá com 37%. 81% da dieta vinha dessas duas plantas. E ainda tinha o beliscar em outras que elas ficam amostrando, né? Que elas estão sempre procurando outras coisas. E agora, fazer vamos lá rebolar um sapato em você. Quando eu disse dorme, ele quase cai. Se levantar um pouquinho aí, dar uma esticada nas costas, fora. Levanta aí. Boa.